Galera, agora chegamos à questão de número 28. Bacana? Vamos para cima, cara. Questão 28 tem um texto, naturalmente, mas eu já falei. Você deixa o texto quietinho, você vai lá para o enunciado. Bacana? Vá para o enunciado. Observe, por gentileza. Atentai bem. Da leitura do poema, eu já sei que é um poema, um texto escrito em verso, organizado em estrofes, que apresenta um ritmo. Dependendo da época, pode ter métrica e rima, ou métrica e versos brancos, ou rimas e ausência de métrica, versos livres, ou versos livres e brancos. Isso depende muito do período de construção. Pode haver maior preocupação com a forma ou despreocupação com a forma, isso é muito relativo. Da leitura do poema, compreende-se que época de produção do texto foi marcada, a época de produção foi marcada, tenho que considerar quem escreveu. Aí eu vou ao texto, na manha, na tranquilidade total. Bacana? Olha quem escreveu. Gregório de Matos. Gregório de Matos, autor de que época? Do período barroco. Como é que o barroco é conhecido no Brasil colônia? Conhecido como seiscentismo, porque se desenvolveu dos anos de 1600 em diante, ou seja, século XVII. Qual era o ciclo econômico? Ciclo da cana-de-açúcar. Qual era o lugar mais importante do Brasil? Nordeste, Pernambuco e Bahia. Acontecimento histórico mais expressivo? Invasões holandesas. Considerei todo esse contexto, agora é tranquilo demais. Eu vou ler o texto, mas evidentemente a questão está voltada fundamentalmente para o período de construção, como o enunciado nos observou. Tá bom? Horas contando, numerando instantes, os sentidos a dor e a glória atentos. Vamos ao texto, galera! Horas contando, numerando instantes, os sentidos a dor e a glória atentos, cuidados cobro, acuso pensamentos, ligeiros à esperança, ao mal constantes. Sendo um texto barroco, a característica essencial é a contradição. E nós observamos no texto uma série de pares antitéticos. Quem partes concordou tão dissonantes? Quem sustentou tão vários sentimentos? Pois para a glória excedem de tormentos, para martírio, bem são semelhantes. O prazer com a pena se embaraça, porém quando um com o outro mais porfia, o gosto corre, a dor apenas passa. Vai ao tempo alterando a fantasia. Fantasia é uma expressão do século XVII que evoluiu foneticamente para fantasia, mas sempre com vantagem na desgraça. Horas de inferno, instantes de alegria. Horas, instantes, inferno, alegria. O texto foi todo constituído por pares antitéticos, revelando a natureza contraditória do texto barroco. Bacana? Professor, que tipo de texto é esse? Lírico-filosófico, que reflete sobre a vida. Como é que os textos lírico-filosóficos do barroco são constituídos? Além de contradições e linguagem rebuscada, por conseguinte, nós observamos uma visão de mundo pessimista, angustiada. Observe que ele disse que a gente vive milhões de momentos ruins para experimentar pequenos momentos de felicidade. Bacana, galera? Agora é só responder. Letra A, por intensa atividade intelectual e humana alcançada imediatamente após o Iluminismo. De jeito nenhum. O barroco é consequência na Europa da Contra-Reforma. O Iluminismo é posterior ao século XVIII e é responsável pelo desenvolvimento do arcadismo. Letra B, por agitações políticas e sociais que funcionam como prenúncio da independência política conquistada no século seguinte. Está errado. Essas revoltas nativistas, separatistas, que vão ser importantíssimas para o processo de independência do século posterior, são perceptíveis no século XVIII, ou seja, durante o arcadismo. Letra C, pelo incentivo ao resgate da cultura medieval. Perfeito. A Contra-Reforma, ela determina a retomada de valores medievais, em face da ascensão da burguesia. Está errado. A ascensão da burguesia se deu no final do século XVIII com a construção do romantismo. Letra D, pela fadiga de fórmulas alienadoras construídas pela classe dirigente, para evitar críticas aos problemas políticos e sociais gerados pela segunda Revolução Industrial. Esse é o contexto gerador do realismo e naturalismo, segunda metade do século XIX. E letra E, pela angústia. Show de bola, o homem barroco era angustiado, sofrível. Sofrimento e desespero causados pela imposição do clero através do espírito contrário ao luteranismo, a reforma protestante. Época de indefinições reveladas no texto pela visão pessimista do eu lírico. Como era uma época de indefinições, de contradições, o homem vivia sempre em dúvida, ele vivia sempre sofrendo. Essa angústia acaba revelando o contexto de contradições gerado pela crise religiosa. A reforma luterana enfraqueceu o poder da igreja. Aí nós temos o quê? Contra-reforma. E ela é que é responsável pelo desenvolvimento do barroco. É ela que torna o nome do período contraditório. Dessa maneira,
Dessa maneira, a nossa resposta é a letra E. Beleza? Simula, papai!